Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 21 de janeiro. Veja agora comigo os destaques de hoje. A polícia descobre esquema de desvio de combustível de ônibus. A audácia é tanta que os criminosos roubavam diesel direto dos tanques dos veículos. Saiba como eles lucravam com este esquema. Mais uma escola atacada e na base do deboche. Ladrões invadem creche e fazem dancinha para comemorar os objetos roubados. Daqui a pouco você vai saber onde isso aconteceu. Porto Alegre cria o vacinômetro. O painel vai mostrar o monitoramento da aplicação de doses de vacinas contra a Covid-19. Entenda por que só uma indígena foi vacinada pela prefeitura da capital até agora. Alguém anotou a placa? O Inter não só ultrapassou, como atropelou o São Paulo. Segue o líder. O Grêmio só empatou. E vem aí um Grenal de tirar o fôlego. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Preste atenção nessa imagem aí. Olha só a imagem. A poltrona da vovó. Nem uma poltrona escapa da mão dos criminosos. Vocês acreditam numa coisa dessas? É um absurdo. Isso aconteceu na região norte aqui do nosso estado. A cadeira, inclusive, uma cadeira adaptada por uma idosa de 84 anos, foi levada por um criminoso. Tá aí ele levando. Em instantes, vamos trazer mais detalhes do que a gente chama aí de chinelagem. Isso significa muita coisa. Desrespeito, né? Falta de vontade de trabalhar, em vez de ficar roubando, mas vai trabalhar. Pega uma carteira de trabalho na mão, se é que conhece. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai trazer informações sobre o que aconteceu no interior do Rio Grande do Sul. Temos atualização sobre a vacinação aqui no estado. Temos muitas, mas muitas informações para você. Intervalo rápido, até já. Muito bem, estamos de volta com a SBT Rio Grande, agora 11 horas e 43 minutos. Eu quero que vocês prestem atenção num recado muito importante, principalmente para quem está com dificuldade financeira. Recado dos nossos amigos da Solução Financeira, olha aí. Agora, para tudo que você está fazendo, está com dificuldades em pagar o financiamento do seu carro, moto ou caminhão? Esse recado é para você que financiou um veículo, mas já percebeu que está pagando por dois. Está cansado das cobranças e ameaças do banco? Chega de sofrer. Não pague mais por juros abusivos. Envie agora uma foto do seu carnê de financiamento para o número 983247663. Você receberá uma análise completamente gratuita e o seu desconto pode chegar em até 70%, garantido em contrato. Com toda essa economia, chegou a hora de realizar aquele sonho da reforma ou compra da casa própria, da viagem ou qualquer outro sonho que você estava adiando. Repetindo, o WhatsApp é o número 983247663. Ou se preferir, venha ao nosso escritório na Avenida Benjamin Constant, número 1170. Tome um café com a nossa equipe e se torne mais um caso de sucesso. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, um abraço aos amigos da Solução Financeira. Gente, olha só, daqui a pouco tem colorado iludido por aí? Os colorados sabem muito bem do que eu estou falando, porque o Marcinho Black, olha, ele não deve ter dormido ainda de tanta alegria. É ou não é verdade? Porque ontem o Inter deu um show, mas um show contra o São Paulo. 5-1. Sim, escutou bem. 5-1. Com 3 gols de Yuri Alberto lá no Morumbi. Imagine só, os colorados assumiram a liderança do Brasileirão. E o Grêmio? E o Grêmio? Como que está mediante esta vitória aí de 5-1 lá em São Paulo? Meu irmão Glauco Paza, de cabelo cortadinho. Gostou, é? Tá bem. Para falar de Grenal, para falar dessa rodada dos gaúchos. Eu prometi ontem que ia falar da vitória dos dois, mas não deu, né? Infelizmente, quase. O Grêmio apenas empatou com o Galo, jogo na Arena Tricolor, 1-1. Agora, Grenal é aquela história, né? Não dá para levar muito em conta só o histórico. O fato é o seguinte, o Grêmio está sofrendo críticas por causa da empatite, é muito empate. Do outro lado, quem estava assim hoje, ó, já sabe o que é, né, André? Colorado, olha só. 1, 2, 3, 4, 5.
E aí a gente volta daqui a pouco para falar mais sobre futebol, sobre expectativa do Grenal, sobre esse show do Internacional e sobre, digamos, uma certa decepção com o Grêmio, tá bom? Então, daqui a pouco, é só esperar um pouquinho. Daqui a pouco. Tá bem? Daqui a pouquinho a gente volta a falar da dupla Grenal e a espetacular vitória do Internacional. Glauco, olha só, para quem está pensando em se qualificar, e esse é um momento muito importante para isso, prestem atenção nesta reportagem que a gente preparou especialmente para você. Olha aí. Os cursos técnicos do Senai mudam vidas. Quer um exemplo? Saindo dos números, um exemplo com nome e sobrenome? Aqui o Pablo. É ou não é, Pablo? Como é que é a tua história com o Senai? Eu comecei o curso técnico do Senai em 2007, quando eu não tinha oportunidades ou quando eu não teria expectativas positivas para a vida. E ali na frente isso acarretou numa série de benefícios e oportunidades para mim que foram excelentes. O Pablo fez o curso técnico em redes, porque sempre gostou de informática. Antes mesmo de terminar os estudos, recebeu oferta do primeiro emprego. Estava acabando o curso técnico, uma empresa me ligou e foi a primeira empresa em que eu atuei. E por coincidência eu voltei mais tarde para a faculdade e exatamente no dia em que faltavam 90 dias para acabar a faculdade no Senai, outra empresa me ligou e eu estou atuando nessa empresa atualmente. Sim, hoje o Pablo faz faculdade no Senai, mas os cursos técnicos não mudaram só a vida dele na família. O meu avô havia estudado no Senai, meu pai estudou no Senai, os meus tios estudaram no Senai e ali ele me mostrou uma oportunidade. O Senai foi exatamente isso, uma oportunidade. A herança da família é também se transformar com o Senai. Os conselhos da minha família sempre foram: olha, a única coisa que vai mudar a tua expectativa vai ser estudar. E então, assim, a educação foi a herança que eles me deram, a educação foi a oportunidade e o caminho que me nortearam. Então, Pablo, tem Senai na tua história? Jeremias, tem Senai na minha história. E tem Senai na minha história também, né? Onde tem Senai, tem histórias de superação, de sucesso, de gente que acredita e faz mais pelo futuro. Se você também quer seguir esse caminho, a hora é agora. É só entrar lá no site senairs.org.br/curso técnico. E sabe, eu tenho o maior orgulho de dizer, eu entrei no Senai, eu tinha 17 anos, lá em 1987, Glauco. 47? 1807, não importa. Tá. Mas é um curso, o curso técnico do Senai, ele tem uma história, todos os cursos técnicos, ele já te prepara para te colocar na empresa e mais que isso, sabe, a disciplina, o que eu aprendi em termos de disciplina, sabe, de tecnologia, maior orgulho, fez uma diferença enorme na minha vida. Um grande abraço a toda a equipe do Senai. Até hoje eu tenho contato com professores, com ex-colegas, que estão muitos trabalhando em outros países. Então, assim, é um orgulho fazer parte, sim, desta família, como a gente dizia, a família senaiana. Muito bem, gente, 11h49, preste atenção nessa imagem. Preste atenção nesta imagem. Mais uma creche de Porto Alegre na mira dos criminosos. Os bandidos debochados foram flagrados pelas câmeras de segurança. E o colega Lucas Abate traz mais informações pra gente sobre este ataque. Daqui a pouco tem a dancinha, não é mesmo? Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André, e a todos que nos acompanham. Ladrão debochado, abusado, André, e acredito que bem magrinho também, porque olha só a imagem que a gente estava mostrando, André, por onde que um dos criminosos entrou nessa creche, no bairro Jardim Itu-Sabará, na zona norte de Porto Alegre. Por essa janela aqui, André. Olha, eu sou magrinho, Glauco também, mas tenho certeza que a gente não conseguiria passar por aqui, porque realmente é um espaço muito pequeno, mas o criminoso conseguiu entrar, isso que aconteceu na última madrugada. Entrou, invadiu essa creche, ele e mais 2 comparsas, mas só um deles passou por aqui e acabou ficando preso nessa sala aqui por algum tempo e revirando as coisas e tentando furtar qualquer coisa que encontrasse pela frente. Acabou, André, levando a televisão, uma televisão que ficava por aqui, foi o que o criminoso conseguiu roubar. Mas chama a atenção, olha a forma que ele entrou aqui, quebrou o vidro, deu uma entortadinha na janela e conseguiu passar por esse espaço pequeno. Ó, vou até mostrar aqui, ó, pouco mais de 1 palmo
o tamanho que o criminoso conseguiu passar por aqui realmente chama bastante atenção. A gente não sabe como é que ele fez para entrar aqui, André. E o que chama mais atenção, e agora a gente vai para o lado de fora, por onde esse criminoso entrou, Paulo Garavello está mostrando as imagens. Olhando por fora, André, um local alto, ao lado de um telhado e também com cerca elétrica. Mas nem isso, nem a segurança reforçada, nem a janela ali com uma parte de ferro impediu que os criminosos entrassem e levassem pertences dessa creche aqui no bairro Jardim Itu, Sabará. Ô André, Diga, Glauco. se um de nós tentasse fazer isso aí, ia cair do telhado, ia despencar do muro, ia tomar um choque na cerca e ainda ia lanhar todas as costas, toda a parte das costas nessa janela. Não, Como é e que tem- eles conseguem isso, hein? E tem disposição ainda para fazer dancinha de deboche. Tá aí, ó. Cadê a dancinha? Olha aí, ó. Mas olha só. Quer dizer, um desrespeito, no mínimo que pode dizer, né, Glauco? No mínimo, desrespeito total e absoluto. Eu acho que muito, sabe o que acontece? Essas pessoas, elas não estão nem aí para nada. Tanto é que entram numa creche, sabendo o quanto que é neste caso, uma propriedade particular, enfim, são pessoas que investiram para ter uma creche, né? Estão num momento difícil por causa da pandemia, muitas creches, grande parte aí também continuam fechadas. Quer dizer, é desrespeito total, Lucas Abate. E quantos casos, André, de furto que a gente mostra aqui? O ladrão vai lá, invade, furta, foge Aí. e acaba que não pode ser preso, ou é preso e é liberado no dia seguinte. Então, por causa disso até mesmo que esses ladrões se sentem à vontade de invadir, de fazer isso e até mesmo debochar dessa forma, fazendo uma dancinha. André, 3 ladrões participaram disso aqui, só um deles entrou por aquela janela e daí ele ficou aqui dentro até, segundo o dono, que daqui a pouco vai conversar com a gente, ficou um pouco perdido aqui dentro, não sabia por onde ir, por onde sair depois levando essa televisão, e ele tentou sair para o telhado, mas não teve sucesso. Até a gente vai mostrar aqui, é um local que está sem luz agora, então fica até um pouco mais difícil de ver, mas ele arrancou uma parte do forro, tentou sair pelo telhado e não conseguiu. E aí ficou preso dentro dessa sala, mas o outro criminoso do lado de fora arrombou uma outra porta, pegou algumas chaves e conseguiu abrir e liberar a saída do comparsa. Fugiram, né, levando essa televisão, um prejuízo aí estimado em cerca de R$3.000. Mais a televisão, mais a questão da segurança que vai ter que ser reforçada, mais a higienização, porque vai ter que esterilizar e limpar tudo, outros estragos menores e por aí vai. Quer dizer, o desrespeito total e absoluto. E como disse o Lucas, a gente vem mostrando diversos casos. Inclusive, nós vamos falar mais uma vez, que aconteceu lá em Montenegro, um ataque a uma escola que não foram roubados no mês de agosto fios elétricos. Um prejuízo de R$63 mil, né, para a escola, para o nosso bolso. Isso é a Secretaria de Educação que vai ter que transferir. E enquanto isto, a escola sem luz, né? E por aí vai esses ataques que não param por aí, Lucas. André, e vamos lembrar que é um período de pandemia, de escolas, creches fechadas. Aqui é uma creche particular e até daqui a pouco a gente vai conversar com o dono, mas eles estão vivendo um momento bastante delicado porque está fechada, não tem aluno, tiveram até mesmo que demitir os funcionários. Imagina. Então já estão vivendo um problema financeiro agravado agora por essa ação. Daqui a pouco, então, a gente volta a conversar sobre este caso aí, mais detalhes, conversando inclusive com o proprietário desta creche. Tá ali os criminosos que entraram e fizeram até uma dancinha, né? Para debochar, para se divertir, porque estavam ali cometendo um crime. 11h54 agora. Você já sabe que nós aqui do SBT Rio Grande, nós temos um espaço que está aberto para você esclarecer as dúvidas com especialistas sobre a vacinação. O que você quer saber sobre a imunização contra a Covid-19? Um médico especialista vai explicar tudo o que você precisa saber sobre a segurança da vacina que protege, portanto, contra a doença. Aproveite, vai lá e pergunte no nosso Facebook, facebook.com/SBTRS Oficial. E daqui a pouco a gente vai, portanto, entrevistar ao vivo um médico. A gente desde já agradece a participação e colaboração de tantas pessoas que estão indo lá na nossa página e deixando a sua mensagem. Muito bem, atenção, olha só. Mais um flagrante de arrombamento em uma churrascaria. Mas olha, todo dia e toda hora é flagrante de arrombamento, quer dizer...
Os criminosos estão se aproveitando do movimento menor, do momento de pandemia, e estão invadindo estabelecimentos comerciais ou escolas, como nós mostramos aí, a creche aqui em Porto Alegre, pois não é a primeira vez que o proprietário deste restaurante fica no prejuízo. Quem explica pra gente é ele, Glauco Paza. Não é a primeira vez e olha só, é a terceira vez nos últimos 2 anos, tá? 3 vezes nos últimos 2 anos. Essas imagens são de terça-feira de madrugada. O bandido entrou pelo telhado e, de acordo com o dono do local, ele quebrou as telhas e também objetos do restaurante. Nessa invasão foi levado o dinheiro dos fornecedores que estavam no caixa. Prejuízo de quase R$5.000. O proprietário já registrou o boletim de ocorrência. Eu acho que eles estão partindo por tudo ou nada, né? A questão dos bandidos. E no caso dos comerciantes, a gente sempre ressalta, é um momento de crise, tá ainda pior a situação, né? R$5.000, imagina o prejuízo para ele, André. É o que vai exigir agora de todos nós, né? Isso refere-se à nossa casa, refere-se aos proprietários de restaurante, a diretores de creche, de escolas, todo mundo, Glauco, vai ter que redobrar, porque a sensação que a gente tem que redobrar o controle, porque a sensação que a gente tem é que esse tipo de crime está aumentando. Nós não temos ainda estatisticamente, e por isso é importante que se faça aquilo que a gente fala todo dia, que se faça o registro na delegacia de polícia. Sempre é importante. Ah, mas vai demorar, vou ter que ir lá. Enfim, tem que fazer. É importante que se tenha esse registro, porque dá a sensação que, como tu disseste, os criminosos estão aproveitando desse momento, sim. E tem gente que pergunta, poxa, mas por que não investe mais em segurança? Tem sistema de segurança, muitas vezes eles burlam e a questão da segurança privada é mais um custo, André, e não é barato. Quem tem sabe que não é barato. Então as pessoas às vezes não têm nem como pagar, os comerciantes estão numa dificuldade maior. Olha a creche que nós mostramos e vamos falar ainda sobre o ataque a esta creche que levaram um televisor e outros estragos que fizeram. Quer dizer, a creche com cerca eletrônica e mesmo assim eles subiram, eles se arriscaram. Tá aí, ó, o momento que eles, né, que a gente falou há pouquinho, que eles estavam aí debochando, inclusive tem dancinha, entrando ali na creche e se divertindo, levando o que podiam. Esses dias a gente não mostrou o ladrão lagartixa, lembra? Tem. Ele andava... Uma padaria foi, não foi? Isso, em Santa Maria, deixou os pastéis todos jogados. Não, eles fazem sabe? de tudo, né? Essa é a verdade. E aí, então, pois é, e aquele também, aquele para entrar na padaria foi pelo teto. Lembra que ele escalou uma cerca e tudo mais? Uma marquise, subiu na janela. E esses aí da creche, eles arriscam, eles entram, eles vão. Olha lá, o que é aquilo ali? Pendurou, ele descendo. Ele descendo. Quer dizer, ele entrou ali pelo alçapão, quebrou o forro, também não estão nem aí, né? Poderia ter se aproveitado do alçapão para entrar, entrou por cima. E eles, como eles entram, eles têm coragem, eles não estão preocupados se tem cerca eletrônica, levam um choque e por aí vai. Quer dizer, é uma preocupação constante e que todos nós temos que ter para redobrar os cuidados. Agora, o prejuízo e até o modo de armazenamento de dinheiro, e eu não estou dizendo aqui que foi culpa do proprietário que deixou o dinheiro lá, não, infelizmente, eu não estou querendo dizer isso, mas vai ter que se mudar até a maneira de se guardar dinheiro, porque a pessoa também tem medo de sair com dinheiro. Né? Claro. Vai fazer a limpa ali no caixa, o gerente vai ter que andar com esse dinheiro na mão, e se for assaltado? Então, olha a dúvida que as pessoas ficam, né, Glauco? Agora a imagem ajuda bastante, né, André? Tanto a imagem da creche quanto essa aí. Dá para observar quem fez. Agora, se vão pegar, já é outra questão. Né? Vamos olhar mais uma vez o momento que ele desce. Achei que tá com a lanterna até. Olha aqui, ó, aparece os pés ali. Estão vendo? Entrou pelo telhado, ele desce, quebrou as telhas. E aí, ali no caixa, ele tá com uma lanterna na mão direita, para usar, para conseguir identificar. Agora vai aparecer bem a lanterna, que ele ilumina ali, para conseguir, né, ajudar neste ato criminoso. Repetindo, para quem está chegando agora, meio-dia em ponto, mais um ataque a estabelecimento comercial, desta vez em uma churrascaria, Glauco. Uma churrascaria, o prejuízo de R$5.000. Esse bandido aí entrou pelo teto, ele quebrou as telhas e aí desceu e foi direto ao caixa, pegou o dinheiro que era para os fornecedores e mais ainda, ele estragou objetos da churrascaria. Tem toda a questão ali que o dono agora vai ter que consertar também. E aí fica o prejuízo, infelizmente. Coloca a lanterna na boca para conseguir subir depois no alçapão. Tá aí mais um prejuízo, R$5.000. Esse ataque é uma churrascaria aqui em Porto Alegre. Meio-dia em ponto. E atenção, olha só. Mostramos aí uma creche, mostramos uma churrascaria.
Olha o que este criminoso fez. Levou a poltrona da casa da vovó, uma poltrona especialmente, né, com todo o desenho para essa senhora de idade. Isso aconteceu no norte aqui do nosso estado. A cadeira adaptada usada por uma idosa de 84 anos, que foi levada por este criminoso, e em uma outra oportunidade, um outro criminoso também levou uma moto aí de um vizinho dessa senhora e aparece, depois a gente vai mostrar a imagem dele só na espreita esperando o momento de atacar. Quer dizer, é Porto Alegre, é região metropolitana, é interior do estado e por aí vai. Cada vez mais temos que redobrar a atenção. Daqui a pouco trazemos mais detalhes deste ataque no interior do estado. E atenção, a polícia descobre um esquema de desvio de óleo diesel de ônibus, mas era só o que faltava. E vejam que a audácia é tanta que os criminosos roubavam combustível tá ali ele, direto do tanque dos ônibus. Agora, o que eles faziam? Como que eles faziam? Como que eles lucravam, né, com este esquema de retirada de óleo diesel dos ônibus? Quem vai conversar com a gente é o colega Guilherme Roquette, que traz os detalhes, não é mesmo? Guilherme, boa tarde. Exatamente, André. Era a verdadeira farra do óleo diesel e retirado ali, colocando o caninho lá dentro do tanque, fazendo aquele processo que eu não vou dizer o nome porque é um nome feio, mas o delegado Carrion está aqui conosco para nos contar essa história. Porque o que aconteceu? Começou, André, com a investigação de uma tentativa de homicídio, mas, delegado, acabou se transformando então num esquema já organizado de furto de combustível, de furto de óleo diesel do transporte público, e a gente já paga passagem cara e as pessoas ainda se aproveitam, delegado. Correto. Em primeiro lugar, um bom dia, Guilherme, um bom dia, André, e a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Tudo começou no dia 12 de novembro, quando um empresário, ele tem borracharia, ele tem fruteira, ele tem caminhões de carreto, faz carretos. 1h30 da manhã ele estava no terminal dizendo que conhecia ali o dono da fruteira, que é uma fruteira que funciona 24 horas. E também tem um rapaz lá, um morador de rua, lá, um sem-teto, mora lá numa barraquinha. E ele seguidamente passava ali para tomar um cafezinho. Sim. E quando ele estava ali, naquele dia 12 de novembro, 1h30 da manhã, um cidadão lá tentou assaltar o empresário, tentou tomar a chave do carro, O empresário não quis entregar e tomou mais ou menos, foi atingido com umas 10 facadas. Ficou feio de vida. Ficou feio de vida, o laudo chegou agora, lesões gravíssimas, realmente lesões assim, estonteantes, Inclusive arrebentou os dentes do cidadão. E nós tivemos êxito na manhã daquele dia de prender o assaltante, o dito assaltante esse, Foi preso em flagrante normal. Depois nós descobrimos que no terminal havia um setor de monitoramento de imagens e solicitamos as imagens do dia até para tornar mais robusto o nosso inquérito da tentativa de latrocínio. Sim. E para nossa surpresa, nessas filmagens do dia 12, aparece o empresário, juntamente com esse morador de rua, furtando óleo diesel de um ônibus. E foi surpreendente porque, a partir daí, nós solicitamos imagens de outros dias anteriores. Sim. E aí conseguimos imagens do dia 9 de novembro, 10 de novembro, 11 de novembro também, onde aparece o empresário entrando com a Fiorino branca dele e todos esses dias furtando ali em torno de mais de 200 litros de óleo diesel por dia. Tudo isso, desculpa interromper, delegado, mas é interessante a gente frisar tudo isso do transporte público, porque a gente está discutindo agora, André, um possível reajuste na passagem de ônibus ou não, e isso aí está no custo da planilha, delegado? Tudo Correto. Isso do transporte público. Correto. Ali no terminal, ali funciona um consórcio metropolitano. Aquilo ali pertence à Prefeitura de Porto Alegre, seria fiscalizado pela IPTC, não sei se eu estou errado, mas é mantido por esse consórcio metropolitano. E ali tem ônibus da Real Rodovia, Sogil, também da Carris e outros, E pelo que a gente analisou, me parece que desbaratamos ali um esquemão, ali é uma farra do óleo diesel comandada pelo morador de rua.
Ô, delegado, a minha dúvida... Está lhe ouvindo, delegado. Ô, delegado, boa tarde, delegado. Há quanto tempo a gente... Boa tarde. Há quanto tempo será que isso vem acontecendo e isso não era percebido por quem fazia o controle? Eu não sei se é o motorista ou algum fiscal. Certamente há um controle... Porque tem planilha, né, André? Exato. Deve ter um controle de consumo de combustível, porque esses ônibus aí, pelo visto, consumiam muito, né? A impressão que dava, porque... Quantos galões eles tiravam ali de combustível desse ônibus? Pois é, aí fica um pouco difícil, porque a partir desses dias que eu falei, 9, 10, 11, 12 de novembro, a coisa continuou. Sim. Teve mais 3 dias depois, que aí aparece um empresário, aparece um outro carro, e depois, num terceiro momento, nós fizemos uma campana no terminal e acabamos, na época, prendendo um casal e mais um morador de rua esse, né? E olhando as câmeras de monitoramento, delegado, não foi achado mais, pelo menos naquele horário, 1h30 da manhã, outros furtos. Então acreditamos que isso aí ocorria diuturnamente. O morador de rua delegado, mora ali, né? Mas pelo menos 2 meses o senhor conseguiu, né? Conseguimos. E ontem, esse morador de rua, nós fomos ali até para constatar se ele continuava morando. E ele continua ali, está ali a barraquinha dele. Aí nós convidamos ele para vir aqui e ele acabou confessando. O que ele diz? Ele disse que já mora ali há algum tempo, naquele terminal, que botava a correr as pessoas que tentavam furtar baterias e outros materiais dos ônibus. E que na época ele pediu um dinheiro para os empresários para ele cuidar, né? Só que não quiseram. Aí ele resolveu se vingar. A vingança dele foi furtar o óleo diesel, né? Na qual diz ele que vendia R$2 o litro e tinha bastante clientes. Só que é um direito dele e ele não quis declinar os nomes das pessoas que compravam dele. Compradores, hein? Agora, delegado, só nos ajude aqui, 12:07. Nós estamos aqui mostrando um roubo que acontecia aqui em Porto Alegre, de roubo de combustível dos ônibus. A gente tem aí as imagens e gostaríamos que o senhor nos ajudasse a compreender, porque tem um momento que aparecem diversos carros escuros. Agora aparece um ônibus, uma pessoa descendo, né? Ele se aproxima com 2 galões, no momento que retira o óleo diesel do ônibus, né? E aí o ônibus que está parado numa garagem, correto? E a gente observa a aproximação, aí a Fiorino Branca, que o senhor falou correto, que vai foi no embora. dia 10 de dezembro, foi quando nós prendemos o casal e mais moradora de rua. Mas eu gostaria até de acrescentar, que deve ter uma filmagem. Quando eu digo assim que o terminal me parece que está Deus dará, não posso dizer que é a casa da mãe Joana, mas tem um dia, se não me engano, 9 de novembro, onde esse morador de rua, ele manobra um ônibus. Ele manobrou, ele foi num latinho que tem ali, pegou a mangueirinha. Nós ficamos olhando ali a filmagem. Ele entrou no ônibus, ele manobrou o ônibus, ele tentou achar um local para botar o ônibus onde as câmeras não captavam. E dali ele succionou e furtou não sei quantos, mas eram 4 galões. E a gente observa nas então, imagens, eu digo assim, a gente observa, né, delegado, nas imagens, o momento da operação. Ali a Fiorino Branca saindo e agora vai aparecer, logo depois, aqueles carros escuros se aproximando. É justamente o momento aí, ó, o momento da operação, então, que foi Já é a operação, né? Isso já é uma operação, foi um flagrante. Nós prendemos um morador de rua e mais um casal que estava ali comprando, acho que eram 4 galões de 20 litros ou mais. Mas, André, tem um outro detalhe ainda que o delegado estava me contando antes aqui, é que os senhores encontraram numa borracharia cerca de 200 litros de óleo diesel que teriam sido furtados dali dos ônibus, né, delegado? Correto. Como é que foi isso? Na época nós entendíamos que quem comandava o esquema do furto de óleo diesel do terminal seria esse empresário que foi esfaqueado, né? Mas não. Quem comanda realmente é esse morador, o sem-teto. Esse tem uma barraquinha dele que está ali, mora embaixo de um plástico. E ontem nós cumprimos mandado de busca e apreensão na casa do empresário, não achamos nada. E depois nós fomos numa borracharia dele, que fica aqui próximo, né? Estava o filho dele. E lá estavam estocados em torno de 300 litros de óleo diesel. Meu Deus! Aí esse rapaz foi trazido para 300 litros de óleo diesel. Esse rapaz foi trazido para cá e autuado em flagrante, até por crime de receptação e também por manter substância tóxica em local inadequado em desacordo com a legislação. Uma verdadeira bomba aqui no Partenon, então, delegado? Correto, aqui bem pertinho. Aqui. Agora, André isso é curioso. Primeiro, só para quem está chegando agora, delegado, com a gente, só o senhor esclarecer, se pudesse nos repetir que local é esse, por que estes ônibus estavam ali,
né? E um pouquinho dessa operação aí feita pela polícia. Só para a gente retomar um pouco a história, porque a gente fica aqui estarrecido quando o senhor fala que encontrou 300 litros de óleo diesel. Quer dizer, isso certamente era percebido por alguém da empresa, do consórcio. André, delegado, eu fico estarrecido com outro fato também. As pessoas comprando o óleo diesel mais barato, sabendo que aquele óleo diesel, de repente, tinha sido furtado. Ah, mas pelo preço, como é que não vai... Poxa, mas é receptação, né? Exato. E aí, delegado? Bom, realmente o Guilherme colocou inicialmente de uma forma muito inteligente. É uma farra. Me parece ali que não existe vigilância, ninguém cuida do terminal. Então acabou esse rapaz aí, o sem-teto, esse tomando conta, né? Ele que é o fiscal, ele que comanda tudo ali, inclusive a venda do óleo diesel dos ônibus que ele mesmo furta. Esse local é onde, delegado? O local onde nós encontramos ontem o óleo diesel? Não, o ônibus. É uma borracharia. Não, a borracharia sim. O terminal fica aqui na Antônio de Carvalho, esquina com a Avenida Bento Gonçalves. Quer dizer, e é interessante a gente citar, André, que nesse terminal ali tem movimento, com certeza, mas tem um posto de saúde nesse mesmo local, tem fruteiras ali também, né, delegado? Tem a fruteira que 24 horas. Funciona 24 horas. O que acontece ali? Diz que tem um fiscal que fica até 1h30 ou 2 horas da manhã e depois vai embora. E segundo o nosso morador de rua ali, era o momento que ele aproveitava para furtar o óleo diesel. Só que nós entendemos diferente, né? Nós entendemos que o esquema já havia muito tempo, né? E o furto de óleo diesel foi feito em grande quantidade. E esse ônibus da imagem... Desculpa, Guilherme, só chamando a atenção, esse é o ônibus da imagem, é o ônibus que o delegado comentou que ele tinha o próprio morador de rua. Tinha manobrado, e aí eu pergunto, e a chave estava onde? Aonde que ele pegou? Ou ele usou uma chave reserva? Não sei, talvez o delegado responda. Ele colocou esse ônibus de uma maneira que fosse mais fácil o trabalho de retirada do óleo de dentro desse ônibus, né, delegado? Bom, nessa feita aí desse ônibus que o morador de rua manobrou, claro que deve haver uma apuração administrativa interna da própria empresa, mas pelo que nós apuramos ali, a chave estava na ignição. Esse carro, esse coletivo, ficou ali, estava com problema de bateria, ficou carregando a bateria, né? E deixaram ali o carro e deixaram ali a chave. O morador foi lá, ele é o dono do terminal, manobrou o ônibus, achando que as câmeras iam captar, e já operou ali, já furtou o óleo diesel também do ônibus. E como é que ele fazia, delegado, para fazer o furto do óleo diesel? Ele colocava uma mangueira dentro do ônibus, sugava do tanque, sugava o óleo do tanque? Como é que ele fazia esse processo? A mangueirinha é guardadinha ali nos arbustos, ali próximo ao terminal. Então ele ia ali, pegava a mangueirinha e rapidamente, o rapaz tem uma técnica violenta. Já metia a mangueira e já, questão assim de 1, 2 minutos, agora, já enchia vários camburões de 20, 30 litros. Mas que barbaridade. Delegado, a gente está com a imagem agora dele manobrando, quer dizer, ele se dizia morador de rua, mas com diversas habilidades. Olha o momento que ele está manobrando o ônibus, colocando numa posição mais adequada. Olha aí, ó, ele põe para frente com toda a habilidade, hein? Com toda a habilidade, põe para frente, dá a marcha ré. Ó, aí não ficou bom, vai para frente de novo, volta mais uma vez, olha aí, ó, coloca mais para perto ali do cantinho para conseguir então retirar o óleo diesel de dentro desse ônibus. Ou seja, certamente essa investigação vai continuar, muita coisa precisa ser esclarecida, não é verdade? Mas tá aí, a quantidade enorme de diesel que foi desviada, se é de novembro para cá que se sabe, muito mais do que 300 litros, é isso, delegado? Muito mais. E acreditamos que isso aí já vem há muito tempo, não só agora. Né? O que a gente apurou é o que a gente tem materialmente através das imagens. Mas acredita-se que foi muito mais, né? Muito mais. E você sabe quem é que pagou essa conta aí, André? Sim. Sabe quem é que pagou essa conta desses 300 litros de óleo? Os usuários. Você que está desempregado, que está pegando ônibus para ir procurar emprego, para ir lá para a fila do Cine, foi você que pagou essa conta, né, delegado? É isso aí mesmo. É um prejuízo horrível para todo mundo, para toda a população, para todas as pessoas que usam o transporte coletivo. Bom, agradece aí ao delegado, obrigado, delegado, pela conversa
conversa com a gente. Certamente essa investigação vai prosseguir, porque tem muita coisa que, de fato, precisa ser esclarecida. Parabéns pelo trabalho da polícia. Obrigado, delegado. Obrigado, Guilherme Roquete. Agora, meio-dia e 15 minutos, meio-dia e 15. Vejam só que ponto que chega, né? Isso precisa ser investigado. Tem muita pergunta ainda para ser respondida. Muito bem, olha só. Quando falta saúde, falta tudo, não é verdade? E quando nós falamos em saúde, é fácil lembrar de quem está sempre aqui com a gente. É a IBCM que cuida da saúde do servidor público gaúcho há mais de 90 anos. O plano de saúde da IBCM conta com uma grande diversidade de especialidades médicas, odontologia, além de terapias e fisioterapia, o que é difícil encontrar nos outros planos, não é verdade? Tem a melhor mensalidade do mercado para você e ainda sem a chamada aquela coparticipação. Você pode beneficiar sua família e o valor ele não muda conforme a idade. Alguma dúvida que está na hora de você cuidar da sua saúde? Tem dúvida disso ainda? Ligue para 0800 647 5511 ou chame no WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Muito bem, você vai ver daqui a pouquinho a goleada do Inter. Olha, bombou na internet, não é verdade? São muitos os memes por causa da grande atuação colorada lá no Morumbi na noite de ontem. Não é verdade? Glauco Paz aqui é outro que tá aí, Alô, Glauco. Estão com saudade de mim? Eu estou com saudade de Inter. Pois é, como é o mundo dá voltas, né? O que o Cudê diria nesse momento está dizendo. E tem um outro técnico também que deve estar muito pensativo hoje, não é verdade? O que vai acontecer com o Abel Braga, hein? Já pensou, André? Alguém já tinha me perguntado isso, né? Será que o Abel sai mesmo, se for campeão brasileiro? Aí, a quantidade de memes gerados após a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro. Porque é o seguinte, não é todo dia que acontece 5. E é um 5 mais histórico ainda, porque foi a maior goleada da história do São Paulo no Morumbi, sofrida pelo São Paulo, tá? 5-1 não é qualquer dia. E é claro que isso aí virou assunto da internet. Tá bombando, todo mundo fazendo gozação, corneta, enfim. E daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco mais sobre isso aí. Tem também o lado tricolor, porque afinal de contas, será que agora o Inter confirma favoritismo em Grenal, depois de tudo isso que aconteceu? Tem uma invencibilidade aí, né? Um jejum que o Inter não ganha Grenal. E aí, o que vale mais nesse momento? Daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Tem flauta! Tá bom, André? Tem corneta, seja lá o instrumento que for. Em seguida, Jeremias Werneck aqui também. Gente, atenção para essa imagem. Olha aí, olha a imagem. Até a poltrona da vovó não escapa da mão dos criminosos. Acredita numa coisa dessa? Sim, no interior aqui do estado. Daqui a pouco eu te trago os detalhes. Te trago os detalhes da cadeira especial da vovó que foi levada pelos criminosos. 12h e 18 minutos. Agora a gente fala de esporte. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Eu já chamo aqui o Jeremias Werneck, vem pra cá. Glauco Paz. Que isso, hein, Glauco? Que Muito isso, bem, hein? querido. A bola tá com vocês. Jeremias, André, só um minutinho antes de mostrar aqui o nosso primeiro assunto, que chegou agora uma nota oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul a respeito do Internacional. Vou ler rapidamente aqui. Senhor presidente do Esporte Clube Internacional, venho através dessa solicitar que interfira junto aos torcedores desta tão renomada agremiação. Já botou o Grêmio no meio aí. Para que não saiam de casa no dia de hoje. Acontece que como os sorrisos estão de orelha a orelha, acabam ultrapassando a máscara de proteção facial, causando risco em meio à pandemia. E eu achei que era Desde sério. já, agradeço Tá batendo. pela atenção, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Tá aqui a nota oficial. É claro que é brincadeira, mas é que o sorriso do Colorado, ele tá passando a máscara, André. Na pandemia, né, Jeremias? Pô, o Glauco vai virar meme. Tá virando o criador de meme agora, o Glauco Paz. Depois dos Tá bom. 80 virou piadista. Eu só falo o que eu vejo pelas ruas, tá? E o que eu vi do jogo de ontem é o que o Marcinho Black também vai mostrar pra gente agora na arquibancada Grenal. Falta meia hora pra começar o jogo.
Vamos, Colorado, vamos! Hoje, jogo do Yuri Alberto, hein? Que isso, papai? Vamos, Colorado! Meu Deus, olha o que eu falar! Eu tô de arrepiado! Arrepiei! Dali, vamos que vamos! Deu! Vá! Não podia ter tomado esse gol aí, mas tem que manter a calma, cabeça no lugar, que a gente faz mais. Acabou de vez! Acabou de vez! Bota só os gols aí! Nem bota eu! Nem bota eu! Tchau, São Paulo! Tchau, São Paulo! Freguesão! Freguesão do Colorado! Dani, a bronca é contigo domingo! Gostei da frase, campeão será com 5. Não sei quem foi a mente genial, mas tem muita gozação, né, GG? Jeremias. Por exemplo, disseram que surgiu um novo vírus no Morumbi, Ebola. Ebola na rede. 5. Disseram não, isso aí foi tu que criou, Glauco. Essa é a tua cara, Glauco. Não, isso aí eu vi de outras pessoas. Aham, sei, tá bom. O que mais que tem aí, Glauco, Jeremias? Eu não lembro. E ele joga sempre pro outro. Vamos botar onde os memes? Vamos botar aqui e já chama... Ó, o que a gente vai fazer? Porque tem uma goleada de memes também, viu? Tem uma goleada de memes, Glauco. Ah, imagino, né? É Aí, gente galera. gozando de tudo que é lado, olha aí. Olha o Marcos aí. Passando pra avisar que o Morumbi também tá liberado pra show, tá? Hoje já teve Maroon 5. Um abraço. O Marcos não ia perder essa, né? Ô, Glauco, aí, ó. Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito. Eles têm criatividade, isso aí não dá pra negar. Olha essa daí o André tava dando risada aqui. Essa daí também é muito engraçada, hein? Metendo susto, por favor. Foi lindo, que é a frase do Abel, né? O Abel já disse isso. Aquela tradicional, né? Foi lindo, cara. Moru Inter. Moru Inter. 2006, 2010, 2021. É verdade. Agora, ali a anterior, vocês perceberam que tem a do Abel? Volta ali no Abel. Olha ali, ó. Sul. Ah, tá bom. Captou? Esse negócio do Glauco contagia, hein? Contagia. Agora vamos falar do jogo, então. Subliminar, entendeu? Vamos falar do jogo, porque é o seguinte, ó. 5 não é todo dia, eu já falei antes, né? 5 da forma que foi no Morumbi, a maior goleada da história, com 3 do Yuri Alberto. Como é que chama? Hat-trick. Hat-trick. Isso aí, essa parte aí você fala, então. O cara levou a bola pra casa, porque não é todo dia também que ele faz 3 gols, né? Não tem o que discutir do resultado, Jeremias. Não tem. Eu quero discutir contigo, com a Mônica, com o André, quanto tempo a gente vai ter pra mostrar todos os gols do Inter, né? Se a gente for mostrar tudo, não vai discutir com a Mônica, senão amanhã tá fora. A Mônica tá dizendo que tem 3 minutos pra tudo. Então eu vou te dizer o seguinte, Glauco. Se faltava uma grande atuação para esse Inter, não falta mais. O Inter pegou um time com muitos problemas e o Inter não tirou o pé. O grande mérito do Inter foi achar os problemas do São Paulo e pisar até o fim. 5 poderia ter sido muito mais. E eu vou te dizer, Glauco, candidato muito forte ao título. Olha o que o Yuri Alberto fez no Morumbi, Glauco. Que coisa incrível, né? Eu só complemento com o seguinte, ó, Jeremias. Sem ele, tá vendo aí? Sem ele, porque foi uma lamentação geral, sem D'Alessandro. Pensou nisso aí? D'Alessandro, o grande ídolo, tá fora. Sem Guerreiro, sem Bosquilha. Quer dizer, é muita coisa realmente. E aqui eu quero manifestar publicamente meu pedido de desculpas, humildemente. Eu achei que o Abel Braga não era a opção melhor pro Inter. Tá queimando a minha língua, não tem problema nenhum, tá? E achei que o Inter não era candidato lá atrás, até pelo que vinha apresentando. Mas enfim,
as coisas mudam no futebol, Jeremias. Muda muito. E esse jogo já tá mudando muitas coisas. Não só na liderança, tá? Nos bastidores, falando com gente em São Paulo, falando com gente em Minas, o Inter virou o time a ser batido. O Inter já tava sem perder, né, Glauco? Mas agora, com uma atuação dessa, gente, é 5-1 dentro do Morumbi. É 5-1 em cima do líder do campeonato, então líder. É 5-1 com 3 gols de um menino de 19 anos. O Inter passa a ser o time mais badalado do campeonato. E isso muda muita coisa daqui até o final. Isso muda para todo mundo. E agora, GG? Agora nós temos Grenal e o Grêmio empatou contra o Galo, 1-1. O Grêmio que vem nesse processo de empatite, né? Tinha que ter vencido em casa, essa é a verdade. Confronto direto, o Grêmio saiu o Atlético, saiu na frente nessa cobrança de pênalti. E o Grêmio empatou com o Everton lá no segundo tempo, quase 40 minutos. Quer dizer, deixou uma aflição na cabeça do torcedor. Agora é clássico e o Grêmio vem de uma invencibilidade muito grande contra o Inter. Mas eu vou te dizer, se esse resultado aí que a gente está vendo na tela já era ruim, com o resultado do Inter, esse resultado ficou muito pior. Ficou muito pior. A pressão é muito grande antes do Grenal. O Grêmio tem 15 empates em 30 jogos, Glauco. Eu vou repetir. O Grêmio empatou a metade dos jogos que fez no campeonato. É muita coisa para um time como o Grêmio. Concordo com você. Agora fica tudo pro Grenal. Amanhã a gente fala mais sobre esse grande clássico que movimenta os gaúchos e o Brasil, logicamente, nesse final de semana. E não esqueçamos, tem Libertadores aqui na casa da Libertadores, dia 30, grande final, Santos-Palmeiras, Palmeiras e Santos. E tem futebol de decisão, tem jogador, tem técnico identificado com o Rio Grande do Sul. Um deles é esse aí que você vai ver. Já são 5 gols nesta Libertadores. É a esperança do Verdão para a final. Esperança para chegar ao Mundial de Clubes. E as lembranças do Luiz Adriano quando se fala em Mundial? Boas memórias. Em 2006 foi dele o gol decisivo nas semifinais contra o Al-Ahly. Gol que colocou o Inter na decisão diante do Barcelona. E o resto é história. Agora, nesta temporada, o objetivo do ex-colorado é voltar para o Mundial. Para isso, tem de vencer o Santos. Aos 33 anos, Luiz Adriano já ganhou o mundo. Fez história na Ucrânia, atuou até no Milan. Falta ser protagonista num título de Libertadores. Fazendo por onde? Ele está. Será que vai conseguir marcar no Maraca? Descubra na final brasileira da Libertadores 2020. Dia 30 é Santos e Palmeiras, 5 da tarde. É só aqui no SBT. Muito bem. Tá? Ele tá saindo de cena. Pode continuar vocês aí. Eu vou lá, eu vou contar os gols do Inter, tá? Vai lá. Eu vou lá. Vai lá, mas volta. Tchau, gente. Amanhã, então, mais esporte. Agora, meio-dia e 28 minutos, 26 graus é a temperatura. Daqui a pouco, está Elcias vai atualizar pra gente sobre a previsão do tempo. Agora, o nosso assunto é a vacinação contra a Covid no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, vão ser disponibilizadas 51 mil doses da Coronavac para idosos, profissionais da saúde e indígenas. Vamos ver, então, como está, neste momento, o chamado vacinômetro, que é uma plataforma criada pela Prefeitura de Porto Alegre. E a gente consegue observar que, até agora, 5.806 pessoas foram vacinadas aqui em Porto Alegre. O total se consegue observar aqui na esquerda, a previsão é de 164.821 profissionais da área da saúde, mais aqueles grupos prioritários, incluindo indígenas, idosos que vivem em lares residenciais, grupos de risco, enfim. Então, neste momento, são 3,52%. Repetindo, total de vacinados até esse momento, 5.806 pessoas. A previsão é de 164.821, sendo este o grupo de risco. Por falar em grupo de risco, pessoas vulneráveis, a pergunta, Glauco Paza, sobre a vacinação de indígenas em Porto Alegre, porque até este momento apenas está aqui, a população indígena. Tá vendo? População indígena, apenas um vacinado, que foi aquela representante
que foi há 2 dias atrás, né, lá no Hospital de Clínicas, que recebeu entre os primeiros 5 a vacina no Rio Grande do Sul. Explica pra gente, Glauco Pazza. Essa mulher que foi vacinada, essa indígena, dá para dizer que foi simbólico. A prefeitura explicou o seguinte: há uma questão cultural de uma negociação, inclusive, com cada aldeia, né, com o cacique, né, de cada aldeia para fazer essa vacinação. A partir daí, grupos específicos de saúde, que são especializados, inclusive, na questão indígena, vão até os locais, até as aldeias fazer a vacinação. E como todos os outros, cada pessoa vacinada vai receber aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o exemplo da carteirinha, tá? Com todas as informações da pessoa que é vacinada, com os dados de onde foi vacinada, qual a vacina, tudo no verso. Ou seja, vai ser feita a vacinação para o grupo indígena, tão logo haja essa negociação, que deve acontecer logo em seguida aí. Vamos saber um pouco mais a respeito dessa vacinação, do que está sendo falado a respeito dessa vacinação na etapa aqui na capital. Se a segunda dose vai ser a mesma, da mesma fabricante. Se tem algum problema, não sei, né? Essa aí é a dúvida. Essa, Glauco, é uma das perguntas que são os moradores de Sapucaia do Sul hoje que estão questionando. O nosso entrevistado em seguida vai conversar. Essa é uma das grandes dúvidas a respeito da segunda dose. Mas isso vai ser daqui a pouquinho, quando nós vamos entrevistar um médico especialista que está nos ajudando a compreender e a esclarecer todas as nossas dúvidas. A gente já tem do ponto para colocar aí. Agora sim, agora vamos ouvir depoimentos de pessoas vacinadas. Olhem só. A gente estava todo mundo esperando muito chegar esse dia, né? Esses últimos 10 meses foram muito difíceis para todos nós, né? Eu me sinto muito orgulhosa de poder representar a linha de frente do Hospital Moinhos de Vento nesse dia. E a gente agora vai trabalhar mais tranquilo, com o coração mais leve. Quando começou há 10 meses atrás, nós não sabíamos o que era esse vírus, né? Qual a letalidade dele, o que iria acontecer. Mudou as nossas vidas totalmente. E só tenho a agradecer essa esperança que o mundo inteiro seja imunizado, que possamos retomar as nossas vidas. Vou poder ver minha família, vou poder ver sem medo, vou poder ir para minha casa sem medo de contaminar o meu esposo, vou poder subir o elevador sem medo de contaminar os meus vizinhos, vou poder ver pessoas, além das que a gente vê no trabalho. Então, a palavra esperança é a que mais define mesmo. Bom, e lembrando sempre, né, Glauco, reforçando, orientação de médicos, todas as pessoas que são vacinadas, é importante sim, primeira, agora tem a segunda dose, mas que mantenham todos os mesmos cuidados que a gente já sabe até agora. Só um parênteses, eu quero fazer daqui a pouco, vamos mostrar, teve confusão no trânsito, em seguida a gente vai mostrar um flagrante que chegou agora pra gente. Antes de chamar o Guilherme Roquette com isso, eu quero lembrar as pessoas, muita gente perguntando, mas e agora, como que está a vacinação daqui pra frente? O Instituto Butantan deve liberar até amanhã mais 4.800.000 doses para o Brasil. Um percentual que vem para o Rio Grande do Sul, talvez cerca de 300.000 doses. Aí depois, qual é o próximo lote? Aí dependemos ainda de uma liberação e também de uma estratégia internacional com a nossa diplomacia para a liberação, né? Não só de doses, mas também do IFA, que é aquela substância essencial para a produção já aqui dentro do Brasil da vacina, principalmente a Coronavac. Então, aguardamos isso, a liberação desses 4.800.000, provavelmente a Anvisa já libera amanhã e as etapas seguintes ainda dependemos de algumas negociações. Agora sim, atenção para essa imagem aí, cadê o Guilherme Roquette? Porque ele fez uma imagem agora, um flagrante, é isso? Roquette, explica pra gente, briga de trânsito. Mas que barbaridade, Guilherme Roquette. Exatamente, André, essa briga foi flagrada aqui pela nossa equipe de reportagem na Avenida Ipiranga, bem em frente a Henrigues, no cruzamento ali com a terceira perimetral. O que a gente sabe, o que a gente conseguiu acompanhar? O motorista do Uno branco deu 2 freadas bem fortes, chegou a cantar pneu atrás do Onix preto. Eu acredito que os dois já vinham se discutindo por um motivo anterior. No caminho, eles já vinham os dois, possivelmente já um discutindo com o outro. Até que o motorista do Uno branco então deu essas 2 freadas bem do lado do nosso carro da reportagem, logo na frente da Henrigues, na sinaleira com a terceira perimetral. E aí, nesse momento, o motorista do Onix preto já desceu com esta chave de boca na mão e os dois começaram a discutir. O motorista do Onix preto partiu para cima do outro condutor do Uno, que está sem camisa, e aí o condutor do Uno começou a dizer: tu quase bateu no meu carro, olha o que tu fez e não sei o quê. Independente do que aconteceu, André,
A sorte é que, nesse caso, a arma era uma arma branca e não houve uma agressão, até porque eu desci do carro, comecei a gravar e ia poder reportar. Os dois se envolveram, andaram correndo no meio do trânsito. Olha, o motorista daquele carro cinza que está ali atrás acabou no meio da briga dos dois, porque um ficou atrás do carro e o outro na frente. Então, uma discussão, uma confusão no trânsito agora por volta do meio-dia aqui na Avenida Ipiranga. Totalmente desnecessária. Desnecessária e colocando em risco a própria vida deles e a vida dos outros. Quer dizer, no momento, aquele momento em que uma palavrinha bastava nessa hora. Desculpa. De quem errou. Errar, todos nós corremos o risco de errar. Erra no trânsito, se erra toda hora. Peça desculpa, tem um pingo, né? Um pingo de consideração. É um momento delicado que todos nós estamos vivendo. Falei ontem da campanha do Detran, né? Se coloque no lugar do outro e o outro também vai se colocar no lugar do outro e por aí vai. Quer dizer, neste momento precisamos falar isso, André, ter... se coloque no lugar do outro. Exatamente, precisamos ter resiliência, precisamos ter paciência, isso vale para tudo. Principalmente em lugares onde a gente convive com as pessoas, que é no trânsito, como a gente pode ver aí, como o Guilherme conseguiu mostrar pra gente, né, Glau? Se ele não tivesse fazendo as imagens, eu não sei, ia ter vias de fato, ia ter confusão, ia ter engarrafamento, falta tolerância. Infelizmente, a gente tem que, né, reforçar todos esses pedidos a todo momento. Calma. Olha o flagrante. Meio-dia, 36 minutos. Flagrante de agora há pouco. Avenida Ipiranga, aqui em Porto Alegre. O colega Guilherme, junto com a nossa equipe. O Garavelo estava contigo, né? É o Garavelo? Não, é o Eduardo Rosa. É o Dudu. Eduardo Rosa. É o Dudu Rosa. Fizeram agora há pouquinho essa imagem. Repete pra gente os detalhes e como é que ficou o trânsito, porque ali já várias pessoas... houve um tumulto também no trânsito, né? Sim, exatamente, André, porque o que aconteceu? A gente estava já vindo, porque houve uma manifestação na Avenida Ipiranga, um pouco antes, lá perto do Aviador Porto, e tinha só uma faixa liberada. Então estava provocando um grande congestionamento. Talvez aí os dois já tenham começado a se discutir. O motorista do Uno branco reclamou muito com desse outro carro preto, disse que ele teria fechado, que quase teria batido no carro dele, e aí foi quando então o condutor do carro preto já desceu do veículo com essa chave na mão e partiu para cima do outro condutor do Fiat branco que estava ali atrás. Os dois começaram a se discutir, saíram correndo no meio do trânsito e foi nessa hora que eu comecei a gravar ainda de dentro do nosso carro da reportagem. Porque o que aconteceu antes? O motorista do Uno preto, do Uno branco, ele deu duas freadas, chegou a cantar pneu do lado do nosso carro, atrás do carro preto. E aí foi quando os dois já começaram a se ameaçar, a se xingar no meio do trânsito e o motorista do carro que estava na frente, então, partiu com essa chave para cima do condutor do Uno. Saíram os dois correndo no meio do trânsito, um ameaçando o outro, os dois se xingando, se gritando, fazendo uma verdadeira baixaria, sem se colocarem um no lugar do outro, sem pedir uma palavra, sem dar uma palavra racional que fosse. Quase bateram, né, em outros carros, inclusive poderia ter batido. Poderiam ter batido no nosso carro. Exatamente. Poderia ter batido no nosso carro, eu estava do lado. Todo mundo correndo risco. Segundo, descer com uma chave de roda na mão é uma arma. Se ele resolve bater no carro, bater nesta pessoa, quer dizer, olha o que poderia ter provocado, né? Principalmente ferimento de uma outra pessoa. Quer dizer, as consequências disso. Às vezes dá a sensação que as pessoas não pensam na consequência. E a partir do momento que tu pensar na consequência, é a hora que tu vai ter a racionalidade de volta e tu vai mudar a tua atitude. Então, às vezes parece assim que a consequência some da cabeça das pessoas, sai do carro, meu Deus, parar o carro no meio de uma avenida. Ter o trabalho de pegar a chave de roda. Imagina se tivesse armado nesse momento, o que não poderia ter acontecido? Flagrante de agora há pouco da nossa equipe, estamos mostrando aí e pedindo para que as pessoas tenham mais solidariedade, mais paciência, mais resiliência no trânsito. Meio-dia, 39 minutos agora. Ontem nós mostramos uma câmera de segurança onde os bandidos roubaram fios de luz de uma escola, né, lá em Montenegro. E hoje os ladrões, a gente mostrou, roubando televisão. Mostra aí a imagem da televisão. Temos como mostrar a televisão de uma creche. Essa foi uma outra escola que também foi roubada. E aí os criminosos também, esses que fizeram até a dancinha, né? Roubaram uma creche, entraram numa creche aqui em Porto Alegre. Tá aí, ó, o momento da dancinha. O que passa na cabeça dessas pessoas, realmente, eu não sei. Eu só sei e imagino o que passa na cabeça de um proprietário de uma instituição como essa,
que investiu, né, e faz tantos investimentos num momento de dificuldade em que estamos com pandemia e essas creches necessitam ficar fechadas. Deixa eu passar aí pro Lucas Abate, que vai conversar inclusive com o proprietário dessa creche aí para relatar um pouquinho pra gente dessa triste experiência, né, Lucas? Exatamente, André. Imagina só o que passa na cabeça de uma pessoa que investiu, que já está no período complicado e se depara com aquela situação que a gente até mostrou de um criminoso que entrou por uma janela, por um pequeno espaço, conseguiu invadir e causar um prejuízo tão grande. A gente vai conversar agora com o Diego, que é proprietário aqui dessa creche no bairro Jardim Itu Sabará. Diego, como é que é para ti presenciar isso, ainda mais no momento que vocês estão vivendo aí de escola fechada e também sem a mensalidade dos alunos? Boa tarde. Na verdade é revolta, né? É revoltante. A gente vai tentar, a gente teve um problema com o microfone do entrevistado, enquanto que a gente vai aí tentar solucionar o problema. A gente, agora sim, já melhorou? Temos aí o áudio dele já? Por favor, pode seguir. Então, André, aí acontece isso de invadirem teu espaço, né? Invadirem teu ambiente de trabalho, teu local onde tu convive, onde tu deu muito amor, muito carinho para as crianças, e aí vem esses criminosos, invadem e roubam utensílios que, na verdade, é para as crianças. Né? Coisas que a gente passa atividades, vídeos, então isso dá uma revolta bem grande. Diego, tu tá nesse local aqui há 13 anos, né? E agora esse ano 2020 foi atípico, tu teve que fechar a escola, até me contou que teve que demitir os funcionários. Como é que tá sendo para vocês para conseguir se virar, se manter durante esse período de fechamento? Esse ano, como o ano de 2020 foi muito difícil para a categoria, como brasileiro a gente precisou se inovar, né? A gente está se inovando, tentando outras coisas, e uma das oportunidades que a gente teve no mercado foi a questão de entrar para alimentação, né? iFood, hoje a gente faz cachorro-quente, é um cachorro-quente diferenciado, que é um cachorro-quente com purê, até fica o convite para o pessoal que quiser experimentar. O nome da nossa empresa é Top Food Gourmet. E é isso que a gente faz hoje para sobreviver, né? Famílias, minha família e da minha irmã, então a gente faz isso para poder sobreviver. Dificuldade, né? Imagino só. Agora, o caso desse empresário, a gente mostrou aí o deboche dos criminosos, mas temos problemas também em escolas, como a escola estadual lá de Montenegro, não é, Lucas? Em que os criminosos lá em agosto fizeram o primeiro ataque e lá em agosto, era 5 e 6 da tarde, como mostra a imagem, eles levaram os fios desta escola e até hoje essa escola ainda está sem energia elétrica, não é, Lucas? E por lá, André, o prejuízo não foi pequeno. Olha só, provavelmente o criminoso que roubou ganhou alguns trocados com os fios que foram levados, mas para a escola isso significa um prejuízo de R$64 mil. Isso é uma escola estadual de Montenegro que foi alvo, André, nos últimos 5 meses, alvo de 5 furtos por criminosos. E até as câmeras mostram ele entrando, caminha tranquilamente pelo pátio, em uma delas aparece até ele pulando o muro, um prejuízo muito grande que agora a Secretaria Estadual de Educação está tendo que cobrir, dinheiro que poderia servir para outros fins, até para outros meios, as aulas mas começam, que agora está sendo... As aulas começam em breve, né, Lucas? Começam, claro. Claro, André, até está previsto para março o retorno das 15. aulas, claro, ainda parcialmente, né? Não se tem a totalidade por conta da pandemia, mas para o dia 15 de março está previsto o retorno às aulas nessa escola estadual de Montenegro, que tem 780 alunos, só que com toda essa situação, com o furto dos fios e com a incerteza se vai ser possível reformar tudo isso aí, não se tem ainda uma expectativa, né? Uma confirmação de que as aulas de fato vão retornar no dia 15 de março. Essa, André, só para te registrar o nome, é a Escola Estadual Dr. Paulo Ribeiro Campos, que fica em Montenegro, e agora a comunidade escolar pedindo também por reforço na segurança, pedindo até mesmo, de repente, um guarda que fique e que more nessa escola para impedir esses furtos. E a Secretaria, inclusive, do Estado diz exatamente sobre isso, desta providência, né, Lucas? De uma pessoa que possa, né, ou uma empresa que possa ajudar a colaborar na segurança, já que foram tantos ataques em 5 meses, né?
Já estou em processo de contratação de uma pessoa para fazer a segurança e também num processo para reformar, para requalificar a rede elétrica após esses furtos. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Meio-dia e 44 minutos, já mostramos ataque à escola, roubo aí em creche, levaram televisão, em escolas já roubaram a máquina até de fazer café das crianças, queijo, né? Mostramos aí, roubaram queijo ontem e por aí vai. Agora a imagem mostra um outro roubo. Não respeitam, não tem respeito nada, né? Não respeitam ninguém. Essa idosa lá de Santa Rosa, o Glauco vai explicar pra gente que até a cadeira da vovó foi levada pelos criminosos, Glauco. Eles se puxam, né? Essa aí, a realmente cadeira ali, eu não imaginei que poderia a gente estar aqui noticiando, né? O ladrão que entrou nesse residencial aí, essa cena foi gravada pelas câmeras de segurança numa casa que fica na rua Cristóvão Meinarts, no bairro Sulina, em Santa Rosa. Foram levadas 2 cadeiras de balanço, uma delas adaptada especificamente para o uso de uma idosa de 84 anos. Olha o detalhe, André. Nem o alarme que disparou no momento em que o bandido carregava a segunda cadeira intimidou a dupla. Ou seja, pode tocar o alarme, pode chamar a polícia, a gente vai levar a cadeira de qualquer jeito. A informação é que Marlene Marafiga, dona da residência, já tinha relatado que no ano passado um criminoso entrou no pátio para observar também a movimentação no vizinho e conseguir roubar uma moto. Infelizmente, essas imagens aí são do dia 17 de janeiro. A gente teve acesso agora a essas imagens desses bandidos debochados também, por que não dizer, cruéis, e fazer isso aí num lar em que existem vovozinhas, pegar uma cadeira adaptada, André. Bom, e é uma cadeira que é fácil de identificar. Quem comprou, quem viu, né, pode denunciar e tem que denunciar, inclusive, porque se já viu esta cadeira, é uma cadeira que foi roubada. Tá aí uma imagem que a gente tem da vovozinha utilizando, inclusive, essa cadeira que é desenhada especialmente para ela pelo problema, pela dificuldade que ela tem, Glauco. Assim, ó, a gente sabe que o idoso, muitas vezes, ele tem que ser colocado no local em que ele se adapta. É o caso dessa cadeira aí, que foi feita especificamente para isso. São pessoas que não podem ficar muito tempo em pé, que não podem ficar muito tempo numa posição. Essa cadeira era para esse uso. Então, senhor criminoso, senhor bandido, que não tem vergonha na cara, se estiver olhando, devolva a cadeira. É o mínimo que dá para pedir. Bom, e tá ali a imagem da cadeira, como eu disse, é muito fácil de identificar. As pessoas devem sim, se viu, se sabe quem comprou. Daqui a pouco comprou e não sabia que era roubado. Vai lá, né? Enfim, isso pode acontecer. Tá aí a imagem da cadeira e se souber alguma coisa do criminoso, aproveite e principalmente, né, não deixe de passar as informações para a polícia, porque mesmo sendo uma cadeira, isso tudo deve ser investigado, porque é aquilo que nós falamos, Glauco. Hoje André, foi a cadeira, a gente não sabe o que foi ontem, não sabe o que pode ser amanhã. Eu sou do interior, eu sou da época que o pessoal sentava nas cadeiras na frente de casa e não era rara a noite em que a gente entrava e a cadeira ficava do lado de fora. Imagina. Hoje eles levam a casa. É verdade. Infelizmente é verdade. Muito bem, Glauco, olha só, 12h47 minutos, agora é hora de nós esclarecermos as dúvidas dos nossos telespectadores e são dúvidas muito importantes para todos nós. Todos nós queremos saber detalhes sobre a vacinação, sobre a própria vacina. E aí eu pergunto, o que você quer saber sobre a vacina, sobre a Covid-19 que está sendo aplicado no nosso estado? Vai lá no nosso Facebook, facebook.com/SBTRS oficial, vai lá e coloque a sua dúvida. Nós vamos agora conversar e quem vai responder as nossas dúvidas é o médico Dr. Cláudio Stadnik, médico infectologista do Hospital da Santa Casa aqui de Porto Alegre. Doutor, boa tarde, muito obrigado. O senhor me escuta bem? Escuto muito bem, sim. Boa tarde a todos. Lembro que o senhor foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros médicos que eu entrevistei lá no início da pandemia, lá no mês de março. Doutor, ainda aqui no estúdio, quando nós pudimos receber os convidados, quanta coisa se passou nesse período. Doutor, hoje o senhor vai conversar com a gente, vai esclarecer dúvidas de telespectadores da querida cidade Sapucaia do Sul. Vamos aí à primeira pergunta, então. Se a segunda dose vai ser da mesma fabricante, se tem algum problema, não sei, né? Essa aí é a dúvida. Conseguiu ouvir bem, doutor? Sim, entendi a pergunta, sim. Sim, a segunda dose tem que ser da mesma vacina que a primeira dose, porque é isso que garante a imunização, repetir a mesma vacina. Não dá para fazer a primeira dose de uma e a segunda dose de outra.
Até porque, doutor, só um esclarecimento, tanto a Coronavac quanto a de Oxford, elas necessitam de 2 doses, correto? Correto. E a Pfizer, por exemplo, que ainda nós não temos oficialmente, ainda só em pesquisa no Brasil, com voluntários, essa seria 1 dose apenas, né? Aqui precisa ficar abaixo de 70 graus, né? Exatamente. Cada vacina, cada tipo de vacina tem um tipo de maneira de administrar, né? Então temos que seguir exatamente o que é recomendado pelo fabricante. Muito bem, vamos a mais uma pergunta dos nossos telespectadores lá de Sapucaia do Sul. Eu queria saber por que eles, em primeiro, eles não vacinam os brigadianos e os professores para começar logo as aulas do retorno normal. Bem, nós gostaríamos de vacinar a todos, né, o mais rápido possível, mas é claro que diante da logística de distribuição dessas vacinas, a gente não consegue vacinar todo mundo. A gente adoraria vacinar os professores e os brigadianos também, já nesse primeiro momento. Mas a gente vai ter que ter algum plano, tem que ter alguma definição de quem vai receber primeiro todas essas doses que estão chegando. E essa definição não é feita por uma pessoa, é um grupo de pessoas já bem discutido, já se conversou muito sobre isso, e tem toda a definição de primeiro os profissionais de saúde, porque se os profissionais de saúde adoecem, quem é que vai cuidar da gente, né? Então é importante ter esse quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Tem um telespectador aqui, o Vomar Pereira, que perguntou pra gente a respeito do próprio grupo de pessoas que não têm a liberdade, os presos, que também eles estão num grupo prioritário. É a mesma questão, né? Também é um grupo que está mais vulnerável, né, doutor? Perfeito, e há uma aglomeração de pessoas inevitável ali para este grupo, né? Eles não conseguem fazer o distanciamento como a gente conseguiria. Então, esse levantamento de quem vai primeiro, quem vai depois, é claro que ninguém gostaria de ter que fazê-lo, mas nós vamos ter que fazer isso e todos vão acabar recebendo a vacina, isso eu não tenho dúvida. As pessoas privadas de liberdade. Agora vamos ouvir o terceiro questionamento, o pessoal lá de Sapucaia do Sul. Tipo de reação vai dar? Se a pessoa tem algum problema, de repente tu toma aquela vacina, se vai dar uma reação diferente? É a minha dúvida que eu tenho. Muitas pessoas com essa dúvida sobre reação da vacina, né, doutor? Isso é verdade. Vejam bem, a vacina, com todos esses estudos, mostraram muito poucos efeitos colaterais, um pouco de dor no local da aplicação, afinal, uma agulhada, né? Claro que tem um pouco de dor. Um mal-estar, uma dor de cabeça no primeiro dia, uma dor no corpo no primeiro dia, mas nada muito além disso. Todos os estudos estão mostrando que essas vacinas, pelo menos essas já aprovadas pela Anvisa, são bem seguras e podemos fazer uso delas sem grandes problemas. Vejam que, por exemplo, as pessoas falam, pode ter alergia à vacina. Estas vacinas dão menos alergia do que muitos medicamentos que estão por aí. A gente usa como anti-inflamatórios, por exemplo, ou analgésicos que dão bastante alergia. Então, é segura, podem fazer. A colega nossa aqui, a Mônica, chamando a atenção que tem pessoas que experimentam tudo que é tipo de remédio, fazem compras por fora, ou remédios comprovadamente que não fazem bem, né, para o tratamento, e agora com a vacina, que é passado por todo, né, um processo, as pessoas, muitas estão com medo, né, doutor? Exatamente, a gente gostaria que todos aqueles tratamentos que estão sendo divulgados aí pelas mídias, esses tratamentos precoces que não têm comprovação científica, a gente gostaria de ter tanto estudo quanto da vacina, mas os estudos desses tratamentos precoces, nenhum deles conseguiu chegar a mostrar que realmente existe uma eficácia. A da vacina está muito mais adiantado nesse sentido do que esses outros medicamentos. Sobre a vacinação, as reações, a dona Heloína, que foi a idosa de 99 anos, uma das 5 primeiras a receber, né, no Hospital de Clínicas aqui em Porto Alegre, ontem ela disse que estava muito bem, disse que não sentiu nem dorzinha no braço. Feliz da vida com 99 anos. Meu colega Glauco vai fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer estranha, mas muita gente me questiona. Doutor, por que tem que ser no braço? Muitas vezes a vacina é dada no bumbum. Por que tem que ser no braço?
é que mais ou menos essa vacina ela precisa chegar dentro do músculo, bem direitinho. O braço é um lugar, digamos assim, com menos possibilidade de erro. Porque, veja bem, uma pessoa muito mais gordinha, por exemplo, já tem um bumbum maior, isso pode fazer com que a vacina não atinja exatamente a parte muscular. Então, no braço é garantido, chega no músculo. Por isso que é no braço. Olha, doutora, a gente tem recebido aí diversas observações a respeito do momento da vacinação de alguns técnicos, enfermeiros, não usarem luva no momento de vacinar. Nesse caso específico aí da Covid, qual é o protocolo? Também estou usando já o termo. Qual é o protocolo correto, então, para a vacinação, tanto para quem aplica quanto para quem recebe? É importante que sejam seguidos todos os protocolos. E o protocolo não muda, é como para qualquer outra aplicação injetável. O profissional de saúde tem que usar a luva para se proteger. Se por acaso houver algum acidente, às vezes, muito raramente, pode pegar uma veiazinha quando coloca a agulha e aí pode espirrar um pouquinho de sangue. Então, o sangue acaba tendo em contato com a mão dessa pessoa. Então, o profissional de saúde deve estar com luva para se proteger. Não altera nada para quem recebe a vacina, mas altera para quem está aplicando. A gente está conversando com o médico Cláudio Stadnik, médico infectologista da querida Santa Casa aqui de Porto Alegre. Doutor, do que nós temos aí de vacinação, já temos 5.000 vacinados aqui em Porto Alegre. O senhor já soube de alguma reação? Como é que o senhor está acompanhando a vacinação aqui na capital, aqui no estado? Então, como houve uma distribuição pela Secretaria para outros locais aplicarem, inclusive a Santa Casa, a gente recebeu as doses de vacina para nós mesmos aplicarmos nos profissionais de saúde que atuam na linha de frente com Covid na Santa Casa. Então, a gente está tendo a experiência de aplicar em todos os nossos colaboradores. Sim. Até agora, a gente não tem visto absolutamente nada para ser relatado. Sim. Assim, bem tranquilo. Se me permite perguntar, o senhor já recebeu a vacina, doutor? Na verdade, eu participei do estudo. Sim. Da Pfizer? Não, da Butantan. Do Butantan, a Coronavac. Lá com o Dr. Fabiano Ramos na PUC. E agora eu recebi a notícia que eu fiz a vacina e não o placebo. E alguma reação o senhor teve? Uma dorzinha no braço, só no primeiro dia, e não tive absolutamente mais nada. É como se eu não tivesse recebido. Bom, doutor, agradeço mais uma vez o senhor, doutor Cláudio Stadnik, médico infectologista da Santa Casa de Porto Alegre. Muito obrigado por essa oportunidade de conversar com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Um prazer, à disposição. Muito bem, 12h57, falando ainda sobre a Covid, né? Uma notícia triste para todos nós, principalmente nós gaúchos, né? O general Geraldo Mioto, ex-comandante do Comando Militar do Sul, ele morreu em decorrência da Covid-19, né, Glauco? Pois é, o Exército confirmou o falecimento na noite desta quarta-feira. O general Mioto estava internado no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre desde o dia 1º de dezembro com Covid-19. Mioto foi comandante militar da Amazônia de 2016 a 2018 e comandante militar do Sul de 2019 a abril do ano passado. Ele nasceu em São Marcos, lá na Serra Gaúcha, e entrou no Exército em 1972. O governador Eduardo Leite lamentou a morte do militar. O velório ocorre até às 2h da tarde e sepultamento posterior em São Marcos. Está sendo aguardada aí a chegada do vice-presidente Hamilton Mourão, que disse que perdeu um grande amigo, André. É verdade, nós lamentamos muito e, inclusive, há uma sugestão de que a rodovia BR-116 em direção a Pelotas receba o nome do general Mioto, porque foi ele que, percorrendo a rodovia tempos atrás, percebeu a dificuldade, a obra que estava parada, apresentou ao DENIT a proposta do Exército, através daquele batalhão lá de Lages, em Santa Catarina, propôs as obras, né? Propôs para que as obras aqui em direção a Pelotas, ligando Pelotas a Porto Alegre, fossem realizadas também pelo Exército. E por isso, então, esta singela homenagem deste homem gaúcho
e que tem uma história tão longa, né? Em a sua dedicação. O general Mourão disse, né, o ex-presidente, que ele era um soldado de fato. Ele tinha na sua essência a dedicação pelo Exército e através dessa singela homenagem também, né, Glauco, a gente quer aí enviar o nosso abraço a toda a família e a todos os amigos que sentem, né, muito a perda deste homem, que tão importante foi ele, que agora estava na reserva, no final do ano ali, estava indo para a reserva. Ele disse que agora ia se dedicar à esposa, à família, aos filhos, aos netos. E, infelizmente, é cometido desta doença terrível. Um homem jovem, 65, 66 anos, né? E uma triste ironia. 65 anos. 65 anos, uma triste ironia. Ele estava trabalhando muito para o combate à Covid, oferecendo, inclusive, os trabalhos do Exército para facilitar os acessos, enfim, se fosse o caso, ele intermediar. E aí foi vítima justamente da Covid-19. Aí nós temos a imagem, né, do velório que acontece nesse momento lá na Serra, lá em São Marcos, que é a terra natal. A última vez, eu acho, a aparição pública dele foi quando veio o presidente Bolsonaro aqui no Comando Militar do Sul, na troca do Comando Militar do Sul, não foi? Na troca do Comando Militar do Sul, que era então justamente comandado pelo comandante Mioto. Talvez ele fosse para algum órgão do DENIT ou para o próprio governo, não se sabia ainda, mas eu acho que essa cerimônia de troca do comando aconteceu por agosto, setembro, né? E aí, então, logo em seguida, nos primeiros meses que ele foi para a reserva, antes de poder se preparar para algum cargo, ele adoeceu, foi levado para o hospital aqui de Canoas, um hospital militar, e depois, devido ao agravamento, veio a falecer aqui em Porto Alegre. E, infelizmente, como dissemos, 65 anos, uma pessoa que se cuidava, com hábitos saudáveis, fazia exercícios. E esse é um caso do general Mioto que a gente mostra o quanto que essa doença, ela é uma surpresa para cada pessoa, Glauco. Traiçoeira, muito Ela traiçoeira. é traiçoeira, a gente não sabe como cada pessoa reage. Uma pessoa saudável, não era fumante, né? Se exercitava. Uma pessoa que, ele era uma pessoa muito calma, então, assim, surpreendeu a todos o comprometimento pulmonar de uma maneira tão rápida. Tão rápida, né? Portanto, lamentamos a morte do general Mioto. Ele passou o comando em abril de 2020, exatamente. Eu falei setembro, né? Não, isso. Foi um pouquinho antes. E agora a confirmação oficial da agenda do vice-presidente Hamilton Mourão, que está chegando em São Marcos para o sepultamento, André. Amigo pessoal, inclusive, general Mourão, disse que estava, né, rezando muito para que ele se recuperasse o quanto antes e, infelizmente, tivemos ontem a confirmação da morte do general Mioto. Atos fúnebres que acontecem nesse momento lá na Serra Gaúcha, cidade natal, que é São Marcos, lá na Serra, e agora a confirmação da chegada do vice-presidente e amigo pessoal, o vice-presidente general Mourão. Muito bem, vamos mudar de assunto agora. 1h02, 26 graus é a temperatura. Nosso assunto é previsão do tempo. É 1h02 agora, 26 graus a temperatura. Faltou chuva nos últimos meses aqui no Rio Grande do Sul. A pergunta que fica: como será a previsão para os próximos dias, já que temos uma indicação, Stael Cias, que chove e muito, Santa Catarina e também no Paraná. Boa tarde, Stael. Boa tarde, André. Boa tarde, você que está em casa. Antes, vamos mostrar o que faltou chover de outubro a dezembro, porque o que está acontecendo? Tem umidade, tem nuvens, e dá aquela sensação equivocada de, olha, a estiagem está indo embora, mas não, é umidade, só é pouca chuva que tem acontecido. E olha, aqui na região noroeste faltou entre outubro e dezembro, nem incluir janeiro. Segundo o levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, faltou chover entre 200 e 300 milímetros ali na região de São Luís Gonzaga, de Santa Rosa. Nesta outra área grande que vai aqui até mais ou menos São Gabriel, região de Santiago, faltou chover 150 a 200 milímetros. Grande parte do estado ainda tem um déficit, né, uma falta de 100 a 200 milímetros. E aqui na região metropolitana a situação não é tão grave, mas a região metropolitana, especialmente Guaíba, depende muito da chuva nessa região centro e norte do estado. Então, continuamos em situação de estiagem, apesar desses últimos dias de nuvens, de chuva até que tem acontecido na faixa norte do Rio Grande do Sul. Às vezes dá a sensação, Stael, que para ter estiagem tem que ter o calor, mas não tem que ter a chuva. Tem que ter a recuperação, né? A gente precisa realmente de chuva, de mudança no nível dos rios. E aqui está a previsão para os próximos 10 dias. Vejam
só, aqui a gente até colocou Santa Catarina e Paraná, a gente vê uma situação de alerta, tem situação já de enchente hoje em Santa Catarina e vai chover muito nos próximos 10 dias, o mesmo acontece no Paraná. Aqui no Rio Grande do Sul, a expectativa aqui nessa faixa da metade norte é de volumes que podem até passar de 100 milímetros, mas aí lembrando aquele mapa anterior, de outubro a dezembro, faltou chover até 300 milímetros em algumas áreas, então isso não é o suficiente para reverter o quadro de estiagem, até a gente pode dizer de seca em algumas áreas, situação mais preocupante na metade sul e oeste, onde a projeção não é tão animadora, volumes mais baixos na casa de 50 milímetros. Aqui na Costa Doce litoral, volumes também um pouco menores. Falando de agora, o que nós temos hoje? Toda essa nebulosidade justamente no Paraná, em Santa Catarina, parte norte do estado, inclusive Grande Porto Alegre, que vai seguir com muitas nuvens, mas a gente vê aqui Zona Sul, Campanha e Fronteira Oeste tem aberturas de sol, o tempo está mais seco por lá e deve seguir assim nos próximos dias. Previsão para hoje à tarde de temperatura. Eu estava olhando em São José dos Ausentes, faz 16 graus agora. Tempo fechado, a temperatura lá não vai subir, é frio, tarde fria lá. Tá certo que são 1.200, 1.300 metros, assim mas verão, 16 graus em janeiro. É, realmente. 23 graus hoje à tarde em Caxias do Sul, tem previsão de chuva fraca, garoa. Região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo com 29 graus, tempo mais abafado. A gente está agora com 27 graus e meio por lá. Santa Rosa, estávamos com 28 agora há pouco, vamos a uns 30 graus. Calor mais forte, pode até provocar chuva mais intensa lá. Há pouco tinha uma garoa aqui em Porto Alegre, né, Estel? Sim, quando eu estava me deslocando aqui para a TV, realmente peguei uma garoa bem fininha. E acho que é isso que a gente deve ter hoje por aqui. Não vejo um quadro de chuva mais forte, não. Nos próximos dias, para quem vai para a praia, afinal é verão, né? Tomando todas as medidas aí, vamos falar do litoral norte. Até tenho recebido bastante pedidos aí de previsão, porque como está chovendo muito em Santa Catarina, eles querem vir para cá, pegar o sol do nosso litoral aqui. Então vai ter sol e poucas nuvens aqui na quinta e sexta-feira. Quem diria, o catarinense querendo vir para o nosso litoral. Eu recebi várias mensagens. Com todo respeito, né? E eu gosto muito do nosso litoral, sim, mas o catarinense... O nosso sol é melhor. O jogo virou. Mas tem que vir pra cá e tem que ser cuidado, né? Isso, vamos respeitar os protocolos aí, tudo certinho. Então, sol e nuvens, temperatura de 24 a 25 graus, mas tem chuva passageira. Na região de Torres, tempo mais fechado. Tramandaí, a região de Xangri-Lá, tem aberturas de sol e aquele abafamento típico do litoral. Sábado, com um pouco mais de nuvens no litoral norte, algum período outro de sol, 26 graus, e o domingo aquela briga entre sol e nuvens e chuva passageira com 27 graus. Litoral sul, a Praia do Cassino, a situação está melhor. Ali entre Mostardas e a Praia do Cassino, vejam, mais aberturas de sol em todo esse período que vem pela frente. Muito bem. Tem vento no final da tarde, então tem que contar com aquele vento mais forte, típico daquela região. E a temperatura aqui, subindo mais no fim de semana, 27 e 28 graus na Praia do Cassino e no litoral sul. Rapidamente, Porto Alegre, para a gente já região quase encerrando. A briga de sol e nuvens nos próximos dias, tem abafamento e chove mais no domingo aqui em Porto Alegre. Bom, do domingo então a gente tem chuva em Porto Alegre, no domingo então vai ter chuva. No domingo é tempo mais fechado por aqui. Falou em litoral sul, eu gosto muito da praia do Hermenegildo. Um dia a gente vai falar nessa praia. A praia do Hermenegildo, aos olhos do Glau. Muito bem, vamos ficando por aqui. Obrigado, né, pelos esclarecimentos da previsão do tempo. Vamos aguardar na segunda-feira. Vem com chuva, sol, frio, calor. Espero que com sol e nuvens. Muito bem, agradecemos a audiência de todos, a companhia. A gente volta amanhã, 11h40. E lembrando que às 19h20, segunda edição com o Marcelo Chemalho. Obrigado a todos, até amanhã. Tchau, Glauco. Tchau, Estel.